Na noite de Natal, enquanto a mansão permanecia envolta em um silêncio quase sagrado, interrompido apenas pelo estalar da lareira e o assobio do vento gelado nas janelas, um envelope repousava discretamente sobre o aparador da entrada. Era vermelho, com letras douradas, e parecia ter sido deixado por alguém que conhecia bem os caminhos daquela casa. Ao abri-lo, encontrei um convite que não esperava, não naquele momento, não depois de tudo que havia acontecido entre nós. Um nome escrito à mão, um lugar e um horário, meia-noite. Nenhuma explicação. Apenas o convite e o peso de um passado mal resolvido. A mansão estava vazia desde a última discussão, desde que cada um seguiu seu rumo fingindo que o orgulho era mais forte que o sentimento. Eu tinha jurado não olhar para trás, mas naquela véspera fria, algo em mim vacilou. A lembrança do perfume que ainda pairava no quarto de hóspedes, das risadas abafadas na cozinha, dos olhares trocados às escondidas, tudo voltou como um sussurro. Ainda era cedo para decidir, mas o relógio insistia em andar, e a dúvida passou a ocupar cada canto da sala, me obrigando a revisitar escolhas que pensei ter enterrado. A meia-noite se aproximava e, mesmo sem certeza, vesti o casaco preferido dele. Era como um escudo contra as inseguranças que tentavam me impedir de sair. Peguei as chaves devagar, como quem não quer despertar fantasmas, e atravessei a noite com o coração apertado. O local marcado era uma pequena cabana nos fundos da antiga propriedade, onde costumávamos nos esconder do mundo. Ao chegar, as luzes estavam acesas, e pela janela vi uma mesa posta com 2 taças e uma vela acesa tremulando no centro. Ele estava ali, esperando, como se o tempo não tivesse passado, como se aquela noite fosse o nosso recomeço. Nada foi dito nos primeiros minutos. Apenas o som da lareira e o brilho dos olhos que se buscavam em silêncio. A tensão era quase palpável, feita de tudo que ficou engasgado nos últimos meses. Ele se aproximou com cautela, como quem sabe que um passo em falso pode desfazer tudo. Quando enfim falou, foi com a voz embargada e um pedido simples, que eu ficasse. Não para reviver o passado, mas para inventar um novo presente. Ali, naquela noite de Natal, entre promessas sussurradas e lembranças ainda vivas, percebi que o verdadeiro presente era a chance de amar de novo, mesmo que com medo. E eu fiquei. Naquela noite de Natal, a mansão parecia mais fria do que o habitual, apesar da lareira acesa e das luzes tremeluzindo nas janelas. O silêncio era quase pesado, quebrado apenas pelo som distante de sinos que vinham da igreja da cidade, lá embaixo. Eu não esperava visitas, muito menos qualquer tipo de emoção. Tudo havia sido planejado para ser simples, discreto, quase invisível. No entanto, ao passar pelo corredor principal, meus olhos foram atraídos por um envelope vermelho deixado sobre o aparador de madeira antiga. Não estava ali antes. Tinha certeza disso. Alguém havia entrado, discretamente, sem ser notado. Peguei o envelope com mãos trêmulas, sentindo um frio estranho subir pela espinha. Era um convite. Sem remetente. Só um nome. O dele. Meu coração disparou de um jeito que eu não sentia há meses. Eu havia me preparado para esquecer. Para deixar tudo no passado, como um capítulo encerrado de um livro que se recusa a terminar. Mas aquele papel simples, com letras desenhadas à mão, tinha o poder de reabrir todas as feridas. O nome escrito no convite era como um sussurro que só eu ouvia. Abaixo dele, um endereço familiar demais. A cabana nos fundos da propriedade, onde passamos tantos natais juntos, antes de tudo se perder. E o horário? Meia-noite. Uma provocação? Um pedido de socorro? Ou apenas mais um jogo dele? Dobrei o papel devagar, como quem guarda um segredo que queima os dedos. A dúvida já estava plantada, e eu sabia que ela não me deixaria em paz. Enquanto as horas corriam lentamente, tentei me distrair com pequenos rituais. Acendi mais velas, preparei um chá que mal consegui tomar, liguei e desliguei as luzes da árvore incontáveis vezes. Mas nada adiantava. Minha mente voltava sempre ao mesmo ponto. Por que agora? Por que justo nesta noite? O tempo parecia brincar comigo, como se me provocasse a tomar uma decisão que eu não estava pronta para enfrentar. A lembrança do rosto dele, do jeito como me olhava quando achava que eu não percebia, do toque que ficou marcado na minha pele mesmo depois da ausência, tudo se misturava como um perfume antigo que insiste em permanecer. Eu sabia que, se fosse até lá, não teria como voltar a ser a mesma. Fui até o quarto e encarei meu reflexo por longos minutos. Eu já não era a mulher que ele conheceu, nem a que ele deixou para trás. Havia algo diferente em mim,
uma espécie de resistência cansada, mas ainda viva. Escolhi um casaco que ele sempre elogiava, vinho escuro, com um cinto de tecido amarrado na cintura, e deixei os cabelos soltos, como ele gostava. Não era por ele. Era por mim. Por tudo que eu ainda precisava dizer, mesmo que fosse tarde demais. Peguei as chaves com firmeza, respirei fundo e caminhei até a porta da frente. Lá fora, a neve começava a cair suavemente, cobrindo os degraus com uma delicadeza quase cruel. Cada passo em direção à cabana parecia uma viagem para dentro de mim mesma. A trilha que levava aos fundos da propriedade estava iluminada apenas pela luz da lua e pelas pequenas lanternas que ele sempre insistia em manter acesas, mesmo quando ninguém passava por ali. Caminhei devagar, escutando o som dos meus próprios passos afundando na neve. O ar era cortante, mas não tanto quanto a ansiedade que me apertava o peito. Quando finalmente avistei a cabana, percebi que a luz da lareira dançava pelas frestas da janela. Ele estava ali, esperando. Como se nada tivesse mudado. Como se aquela fosse apenas mais uma noite qualquer. Meu corpo parou diante da porta, mas minha alma já estava lá dentro, revivendo cada momento que deixamos escapar por orgulho, por medo, por silêncio. Abri a porta devagar, sem bater, e fui recebida por um aroma familiar. Vinho quente com especiarias, o mesmo que costumávamos preparar juntos nas noites frias. A mesa estava posta com 2 lugares, e uma única vela iluminava o centro, lançando sombras quentes pelas paredes de madeira. Ele se virou devagar, como se já soubesse que eu viria. Não disse nada, apenas sorriu com um misto de alívio e expectativa. Havia algo nos olhos dele que eu não via há muito tempo, uma fragilidade escondida atrás de uma pose segura. Fechei a porta atrás de mim e me aproximei em silêncio. Por alguns segundos, fomos apenas 2 presenças suspensas no tempo, tentando entender o que ainda restava entre nós. Ele puxou a cadeira para mim, e eu me sentei, ainda sem saber o que dizer. O silêncio agora era diferente do da mansão. Era cheio de histórias, de palavras não ditas, de toques evitados. Ele serviu o vinho com cuidado, como se cada gesto fosse uma tentativa de reconciliação. Quando finalmente falou, sua voz saiu baixa, mas firme. Disse que pensou em mim todos os dias, mesmo quando fingia estar bem. Que o Natal não fazia sentido sem a minha presença. Que aquele convite era uma tentativa desesperada de nos dar mais uma chance. Olhei para ele e percebi que, apesar da dor, ainda havia um fio invisível que nos unia. E eu não sabia se queria romper ou fortalecer esse fio. A noite prosseguiu com um misto de nostalgia e tensão. Conversamos pouco, mas os olhares diziam muito. Ele me observava como se quisesse decorar cada traço do meu rosto outra vez. Eu evitava seus olhos, temendo o que poderia encontrar neles. Mas era inútil. O que nos ligava era mais forte que qualquer resistência. Quando nossas mãos se tocaram, ainda que por acidente, um arrepio percorreu meu corpo. Era como se o tempo tivesse dado uma trégua só para nós 2. E ali, naquela cabana esquecida, sob a luz branda da vela e o som da neve do lado de fora, entendi que aquela história ainda não havia terminado. Ela apenas esperava o momento certo para ser reescrita. Ficamos ali, frente a frente, enquanto o tempo parecia desacelerar, como se nos desse permissão para sentir sem pressa. Ele falava com uma calma que me desconcertava, como se tivesse ensaiado cada palavra por meses. Contou que voltou à cidade há alguns dias, sem saber se teria coragem de me procurar. Mas naquela manhã, ao ver a mansão de longe, soube que precisava tentar. Que talvez eu ainda estivesse disposta a ouvi-lo, nem que fosse por uma última vez. Eu escutava em silêncio, mas por dentro, um turbilhão me invadia. Parte de mim queria levantar e sair. Outra parte implorava para ficar e mergulhar naquilo que nunca deixei de sentir. Ele me ofereceu mais vinho, e dessa vez aceitei. O calor da bebida contrastava com o frio da noite e com a tensão morna entre nós. Havia algo nos gestos dele que me fazia lembrar dos nossos primeiros encontros. A maneira como ajeitava a manga da camisa, o sorriso contido quando me olhava de lado. Era impossível fingir que nada disso me afetava. Eu conhecia cada detalhe daquele homem, cada silêncio, cada toque. E mesmo depois de tanto tempo afastados, meu corpo parecia lembrar mais dele do que minha razão gostaria de admitir. Não era só saudade. Era desejo contido, camuflado sob a desculpa de um reencontro casual. A conversa foi ganhando corpo, misturando lembranças doces com arrependimentos silenciosos. Falamos dos jantares interrompidos por telefonemas,
das viagens que nunca fizemos, das promessas que ficaram no papel. Ele assumiu os erros com uma sinceridade que me pegou desprevenida. Não tentou se justificar, apenas quis que eu soubesse que sentia falta até das nossas brigas. Que a ausência era mais cruel do que qualquer mágoa. Eu segurava a taça com força, como se ela pudesse me ancorar ali, naquele momento entre o que fomos e o que ainda poderíamos ser. E, pela primeira vez em muito tempo, deixei cair uma lágrima. Rápida, silenciosa, mas cheia de tudo que ficou preso por dentro. Ele se aproximou devagar, respeitando o espaço que eu ainda mantinha entre nós. Tocou minha mão com delicadeza, como se testasse minha permissão. E eu não recuei. Havia algo naquela noite que nos envolvia de forma diferente. O som do vento lá fora, o crepitar da lareira, o cheiro da madeira aquecida, tudo conspirava para que aquele instante se tornasse inesquecível. Eu sentia que estávamos em uma fronteira tênue entre o passado e o futuro, e qualquer passo poderia nos levar de volta ou adiante. O toque dele era quente, firme, mas ao mesmo tempo hesitante, como quem pede licença para reacender o que nunca se apagou por completo. Em um impulso, levantei e fui até a janela. Precisava respirar, olhar para fora e reorganizar meus sentimentos. A neve caía com mais intensidade, pintando tudo de branco e silêncio. Era como se o mundo lá fora estivesse distante, congelado no tempo. Ele veio até mim e ficou atrás, sem tocar, mas perto o suficiente para eu sentir sua presença. Disse meu nome como quem chama alguém de volta à vida. Fechei os olhos e por um instante imaginei como teria sido se não tivéssemos nos perdido. Quantos natais como aquele poderíamos ter vivido juntos? Quantas noites deixamos escapar por orgulho? E ali, diante daquela janela, senti a resposta vindo de dentro. Virei-me devagar e o encarei. Havia verdade no olhar dele. E também um pouco de medo. Medo de que eu não acreditasse mais, de que fosse tarde demais. Mas não era. Ainda não. Levei minha mão ao rosto dele e deslizei os dedos por sua pele, como se precisasse confirmar que ele era real. Ele fechou os olhos ao sentir meu toque, e aquilo disse mais do que qualquer palavra. Estávamos quebrados, sim, mas não destruídos. Ainda havia esperança, ainda havia vontade. E, acima de tudo, ainda havia amor. Um amor machucado, mas vivo. E eu, naquele instante, decidi que não deixaria o silêncio da mágoa nos calar outra vez. Voltamos para perto da lareira, onde o calor agora parecia mais intenso, ou talvez fosse apenas o que sentíamos um pelo outro que aquecia o ambiente. Ele pegou um cobertor antigo e nos cobriu, como costumava fazer nos invernos passados. Sentamos lado a lado, sem pressa, apenas sentindo a presença um do outro. As palavras cessaram, mas os olhares continuavam se buscando. Apoiei minha cabeça em seu ombro e fechei os olhos, deixando que aquele momento me envolvesse por completo. Sabia que ainda teríamos muito a resolver, mas também sabia que aquela noite era o primeiro passo para o que poderia ser uma nova história. E eu estava pronta para escrevê-la. Acordei com o sol tímido filtrando pela cortina da cabana, dourando o ambiente com uma luz suave e silenciosa. Ele ainda dormia ao meu lado, respirando lentamente, como se aquele instante fosse um refúgio contra o mundo lá fora. Fiquei observando por alguns minutos, revivendo a noite anterior em minha mente, como um filme em câmera lenta. Não houve promessas, nem juras exageradas. Apenas dois corpos cansados de fugir, rendidos ao desejo de se reencontrar. Mesmo assim, uma inquietação começou a crescer dentro de mim. A manhã trazia com ela a realidade, e com ela, as perguntas que não foram feitas sob a luz da vela. Levantei devagar, tentando não despertá-lo, e caminhei até a cozinha pequena, onde preparei o café da maneira que ele gostava. O cheiro do pó fresco me trouxe lembranças de manhãs antigas, de risadas entre goles apressados antes do trabalho, de beijos roubados no corredor. A nostalgia me pegava de surpresa a cada detalhe, e eu percebia que talvez nunca tivesse deixado de amá-lo. Mas será que o amor bastava? Será que bastaria agora, depois de tudo que havíamos vivido separados? Enquanto mexia o açúcar na xícara, ouvi seus passos se aproximando. Não me virei de imediato, mas meu coração acelerou com a mesma intensidade de quando o vi pela primeira vez. Ele me abraçou por trás, envolveu meus ombros com um carinho que parecia perdido no tempo. Sussurrou um bom dia quase rouco, e por um instante, senti vontade de esquecer todas as dúvidas. Mas não podia. Precisávamos falar sobre o que viria depois. Sentamos juntos à pequena mesa, e eu,
com a xícara entre as mãos, finalmente perguntei: "E agora?" Ele suspirou, longo, como se já esperasse aquela pergunta. Disse que não sabia todas as respostas, mas que queria tentar. Que estava disposto a reconstruir, mesmo que aos poucos. Que aquele Natal havia sido um sinal, ou talvez apenas o empurrão que precisava para parar de fugir. Confessei que sentia medo. Medo de me magoar de novo, de acreditar demais e acabar sozinha mais uma vez. Ele ouviu em silêncio, sem tentar me convencer com palavras doces. Apenas segurou minha mão e disse que agora sabia o valor de minha presença, e que não a desperdiçaria mais. Havia algo de diferente nele. Não era mais o homem impulsivo e distraído que partiu meses atrás. Havia uma maturidade nova em seu olhar, uma calma que me fazia querer acreditar. E eu queria, com toda força, permitir-me mais uma chance. Mas o orgulho ainda latejava. A ferida, embora cicatrizada, deixava uma marca difícil de ignorar. Depois do café, caminhamos pela neve, lado a lado, em silêncio. O campo ao redor da cabana estava branco e sereno, como se o mundo tivesse sido apagado para recomeçar do zero. Ele contou que pensou muitas vezes em escrever, em me procurar, mas sempre recuava. Que o Natal havia sido a desculpa perfeita para fazer o que deveria ter feito há muito tempo. E eu, ouvindo tudo isso, percebi que talvez o destino tivesse sido mais paciente do que nós. Que essa volta inesperada, nesse dia simbólico, era um convite não apenas para nos vermos, mas para nos perdoarmos. O passado ainda ecoava, mas agora, de forma mais branda, como uma canção antiga. Passamos o resto da manhã relembrando pequenos detalhes, rindo de histórias antigas e nos permitindo leveza. Era estranho como a intimidade voltava fácil, como se não tivéssemos passado tanto tempo afastados. Mas em meio às risadas, havia olhares demorados e silêncios carregados de desejo contido. Não nos tocávamos mais como na noite anterior, mas a tensão estava ali, presente, pulsando em cada movimento. Era como se a proximidade bastasse para reacender o que ficou adormecido. E talvez fosse isso mesmo. A ausência nos ensinou o valor da presença. E agora, cada gesto, cada palavra, era uma nova página sendo escrita com cuidado. Quando ele segurou minha mão novamente, já perto do entardecer, senti que estava pronta. Pronta para ouvir, para aceitar, para tentar de novo. Mas impus uma condição: que nada fosse apressado. Que dessa vez, construíssemos um caminho com calma, sem promessas impossíveis, sem atropelos. Ele assentiu com um sorriso sincero, e seus olhos brilharam com uma mistura de alívio e esperança. Voltamos à cabana para nos despedir, mas o adeus foi suave, com um beijo no rosto e um olhar demorado. Eu sabia que nos veríamos novamente. E dessa vez, por escolha, não por acaso. O convite inesperado havia se transformado em um novo começo. Nos dias que se seguiram, a mansão deixou de ser apenas uma estrutura vazia para voltar a ser casa. A cada manhã, eu abria as janelas como quem convida a vida para entrar. O silêncio, antes doloroso, agora era preenchido com memórias doces e expectativas suaves. Ele não voltou imediatamente. Respeitou meu tempo, meu espaço. Mas enviava pequenas mensagens todos os dias, uma música que ouvíamos juntos, uma foto antiga, um bom dia cheio de ternura. E, aos poucos, fui me permitindo sorrir sem culpa. A lembrança da noite de Natal ainda me aquecia o peito, como um cobertor que protege, mas não sufoca. Em uma tarde chuvosa, recebi um segundo convite. Desta vez, escrito com mais palavras, mais emoção. Ele me pedia para jantar com ele na cidade, onde tudo havia começado. Havia escolhido o restaurante do nosso primeiro encontro, como um símbolo de recomeço. Vesti-me com o mesmo cuidado de antes, mas agora havia mais leveza em cada gesto. Cheguei alguns minutos antes e o vi me esperar do lado de fora, com o mesmo sorriso meio torto e o olhar atento que sempre me desarmava. Quando nossos olhos se encontraram, não houve hesitação. Apenas a certeza silenciosa de que ainda havia muito para ser vivido. Durante o jantar, falamos sobre tudo o que adiamos. Rimos de nossas teimosias, relembramos os desencontros com um tom mais brando. Ele me contou seus medos, suas falhas, e eu compartilhei as minhas. Não era uma confissão, mas uma troca sincera entre dois adultos que aprenderam com a dor. Quando ele segurou minha mão sobre a mesa, foi diferente. Não havia pressa, nem tensão. Era apenas a confirmação de algo que já sabíamos. Decidimos, ali mesmo,
caminhar juntos novamente. Não como antes, mas como agora, mais maduros, mais conscientes. Sabíamos que o amor não era garantia, mas estávamos dispostos a cultivá-lo com calma. Voltamos à mansão dias depois, desta vez juntos, como se aquele espaço agora também fosse dele. Na entrada, o aparador onde tudo começou seguia lá, mas agora carregava um vaso com flores frescas e um novo bilhete, escrito por mim. Às vezes, o que parece o fim é só o início disfarçado. Ele sorriu ao ler, me puxou pela cintura e me abraçou com a segurança de quem sabe onde quer estar. Naquela noite, nos sentamos diante da lareira como fizemos antes, sem pressa, sem medo. O fogo crepitava como uma trilha sonora para nossos silêncios confortáveis. E, ali, entendi que recomeçar não era voltar ao passado. Era escolher, todos os dias, ficar no presente. O inverno se manteve firme por mais algumas semanas, mas dentro da mansão, o calor era outro. Começamos a reorganizar os espaços, trocar móveis de lugar, redescobrir cada canto com novos olhos. Cada detalhe se tornava uma nova lembrança sendo construída. Às vezes, ainda discutíamos, como qualquer casal. Mas agora havia escuta, havia pausa. Ele me surpreendia com pequenos gestos, um café na cama, uma carta escondida entre os livros, um beijo na nuca quando eu menos esperava. E eu me via sorrindo por motivos simples, percebendo que talvez a felicidade estivesse justamente naquilo que antes deixamos escapar. Em um fim de tarde, sentados na varanda, ele falou sobre planos. Não promessas grandiosas, mas planos reais. Viagens curtas, jantares a dois, domingos sem pressa. Perguntou se eu queria dividir não só a mansão, mas os dias e os silêncios. Eu disse que sim, mas com uma condição, que nunca mais deixássemos para depois o que o coração pede agora. Ele riu, me beijou a testa e prometeu tentar. E eu sabia que tentar, para nós dois, já era um gesto imenso. Havíamos aprendido da maneira mais difícil que o tempo não espera. E que, às vezes, basta um convite inesperado para lembrar onde realmente queremos estar. Na véspera do ano novo, ele reapareceu com um novo envelope vermelho. Sorri ao ver e perguntei: mais um convite? Ele assentiu e disse: sim, mas dessa vez, é para ficar. Dentro, um pequeno cartão com poucas palavras. Você aceita continuar comigo, um dia de cada vez? Meus olhos marejaram, não por tristeza, mas por gratidão. Peguei sua mão e respondi, sem hesitar, sim. E dessa vez, por nós. Ele me abraçou forte, e naquela noite, os fogos ao longe não foram mais barulho, mas celebração. Porque o amor, mesmo quando chega ferido, ainda sabe como curar. E ali, naquela mansão agora viva outra vez, nós recomeçamos, com coragem, desejo e amor. A convivência diária revelou nuances que a saudade havia camuflado. Ele era mais impaciente do que eu lembrava, e eu, talvez, mais teimosa do que ele esperava. Pequenas discordâncias surgiam em detalhes corriqueiros, o jeito de dobrar as toalhas, a hora certa de fechar as janelas, os ruídos da televisão à noite. À primeira vista, eram apenas bobagens. Mas com o tempo, percebi que cada uma daquelas diferenças carregava um fundo mais profundo. A tentativa silenciosa de retomar o controle de uma história que quase se perdeu. E isso doía mais do que eu estava preparada para admitir. Numa tarde nublada, vi ele se afastar em silêncio depois de uma discussão boba. Era sobre algo trivial, como a forma de organizar os livros na estante. Mas havia mais por trás. Eu sabia. Ele não suportava a ideia de errar de novo, e eu não sabia como mostrar que ainda estava aprendendo a confiar de novo. Sentada no sofá, com uma xícara de chá esfriando nas mãos, me peguei pensando se o amor resistiria ao convívio, se a paixão de uma noite poderia se manter acesa diante dos dias comuns. Porque recomeçar é bonito no discurso. Na prática, é cheio de espinhos, de silêncios pesados e palavras mal colocadas. No dia seguinte, ele voltou mais calmo, com o olhar de quem queria paz. Trouxe flores do mercado da cidade e um bilhete simples. Vamos errar juntos? Sorri ao ler, mas o sorriso veio acompanhado de um nó na garganta. Porque eu sabia que não era o erro que me assustava, mas sim a repetição do abandono. Conversamos longamente naquela noite. Pela primeira vez, sem defesas. Ele me falou dos próprios medos, da pressão que sentia para ser perfeito agora, para não estragar o que havíamos resgatado. E eu, entre lágrimas contidas, disse que só queria sinceridade.
que preferia as verdades difíceis do que os silêncios confortáveis. Foi nesse mesmo dia que um nome voltou à conversa. Um nome que ele evitava desde o início. Ela. A mulher com quem ele se envolveu no tempo em que estávamos afastados. Eu já sabia, claro. Mas ouvir da boca dele, com todos os detalhes, teve um peso diferente. Ele garantiu que foi algo breve, sem profundidade, nascido da carência e da tentativa frustrada de me esquecer. Mas algo em mim estremeceu. Não por ciúme, mas por insegurança. E se ela ainda rondasse os pensamentos dele? E se o que tivemos naquela noite de Natal fosse apenas uma fuga da solidão? A dúvida, mesmo pequena, foi suficiente para tirar meu sono naquela noite. Aos poucos, voltei a observar gestos que antes me passavam despercebidos. Uma olhada mais demorada no celular, um sorriso discreto enquanto respondia mensagens, a pressa ao sair para resolver assuntos na cidade. Eu tentava afastar os pensamentos ruins, mas a mente, quando insegura, inventa histórias que o coração não consegue controlar. Uma noite, esperei ele dormir e fui até o celular deixado sobre a mesinha. Não abri nada. Só olhei. E o simples gesto de me ver ali, à beira da desconfiança, me assustou mais do que qualquer verdade que eu pudesse encontrar. Voltei para a cama com um peso novo no peito. Estar juntos não era mais suficiente. Era preciso confiar. E isso, eu ainda não sabia se conseguiria. Nos dias seguintes, tentei me reaproximar com delicadeza. Preparei seus pratos favoritos, reavivei músicas que eram nossas, deixei bilhetes escondidos nos bolsos de seus casacos. E ele correspondeu. Começamos a rir mais, a tocar mais. Mas mesmo nos momentos mais doces, havia uma sombra sutil entre nós. A lembrança do que fomos, a expectativa do que deveríamos ser, e o receio constante de perder tudo outra vez. O desejo estava ali, forte, mas mais contido. Era como um fogo aceso sob controle, que aquece mas não queima. E às vezes, eu sentia falta do arrebatamento. Do impulso. Do risco. Uma noite, durante um jantar simples à luz de velas, ele segurou minha mão com mais firmeza que o normal. Seus olhos me buscaram com uma intensidade que há dias não aparecia. E então, com a voz baixa e firme, ele disse: "Tem algo que preciso te contar, algo que talvez mude tudo." Meu coração disparou, e a taça de vinho que eu segurava tremulou levemente entre meus dedos. A tensão tomou conta do ar. Ele hesitou, respirou fundo e me encarou. E ali, antes mesmo de ouvir qualquer palavra, eu soube. Algo novo estava prestes a virar nossa história de cabeça para baixo. Ele soltou minha mão devagar, como quem sabe que o que vem a seguir pode mudar tudo. Olhou para o prato ainda intocado à sua frente, depois para mim, e então disse, quase num sussurro: "Ela voltou a me procurar." O mundo ao redor pareceu silenciar. Nem o crepitar das velas ou o som distante do vento conseguiam competir com o estrondo que essas palavras causaram dentro de mim. Engoli seco, tentando manter a compostura, enquanto ele continuava: "Foi há poucos dias. Disse que sabia que voltamos. Mas mesmo assim, pediu para me ver. Uma única vez." Fiquei imóvel, como se qualquer movimento pudesse romper algo delicado demais. Minha primeira reação foi de incredulidade. Como assim ela voltou? Depois de tudo? A pergunta martelava minha mente enquanto eu observava, tentando captar nas entrelinhas se havia algo não dito. Ele jurou que recusou o convite, que não respondeu à mensagem. Mas havia hesitação nos olhos dele, e isso me doía mais do que a confissão. Perguntei por que só agora me contava. Ele respondeu que teve medo da minha reação, mas também medo de alimentar a dúvida entre nós. Mas esconder a verdade seria pior, disse ele, quase como um pedido de desculpas disfarçado. E eu, com o peito apertado, só conseguia pensar: será que ela realmente foi embora? A noite que prometia ser leve se transformou em um campo minado de inseguranças. Eu me recolhi mais cedo, dizendo estar cansada, mas na verdade, precisava fugir dos pensamentos que me sufocavam. Deitada na cama, encarei o teto por horas, repassando cada gesto, cada palavra dos últimos dias. Havia algo que não se encaixava. Ele estava diferente, sim. Mais presente, mais carinhoso. Mas também mais tenso, como se carregasse um fardo que não sabia como dividir. A dúvida voltou com força. E junto com ela, um medo ainda maior. O de estar sendo novamente colocada em segundo plano. No dia seguinte, decidi confrontar. Não com gritos ou acusações,
mas com uma franqueza que exigia reciprocidade. Sentei com ele na varanda, onde o sol filtrava morno pelas árvores, e perguntei diretamente: "Você pensou em ir ao encontro dela?" A pergunta pairou no ar por longos segundos antes de ser respondida. Ele abaixou a cabeça, passou a mão pelos cabelos e disse: "Pensei. Mas não por querer vê-la. Pensei por medo de não ter encerrado tudo direito. Medo de ela surgir depois, de novo, e atrapalhar o que estamos reconstruindo." Era honesto. Cruelmente honesto. Mas talvez fosse essa honestidade que ainda nos mantinha juntos. Depois daquela conversa, algo mudou entre nós. Não nos afastamos, mas nos olhávamos diferente. A confiança, tão delicadamente replantada, agora tremia sob a ameaça de um fantasma que não se decidia entre ir embora ou permanecer. Ele passou a me observar com mais atenção, tentando decifrar meus silêncios. E eu, ao invés de me entregar à insegurança, comecei a me proteger. Pequenos gestos meus mudaram, o toque mais contido, o olhar mais rápido, a resposta mais pensada. Não era vingança. Era cautela. Um instinto quase involuntário de autopreservação. Porque eu já sabia como era doer sozinha em um relacionamento a dois. Mesmo assim, o desejo entre nós não morreu. Pelo contrário, parecia se intensificar em meio à tensão. Era como se cada toque, cada aproximação, carregasse uma urgência silenciosa. Havia noites em que mal trocávamos palavras, mas o modo como ele me puxava para perto dizia tudo. Era nesses momentos que eu me perguntava: será que ele pensava nela, mesmo estando comigo? E ao mesmo tempo, odiava essa pergunta. Porque ela me roubava o presente, me fazia duvidar do que sentíamos. Mas a dúvida, quando entra, não pede licença. E uma vez instalada, ela se alimenta de olhares desviados e silêncios mal explicados. Certa tarde, ao organizar a estante da sala, encontrei uma carta. Dobrada, escondida entre 2 livros de poesia. O papel era fino, a letra não era dele. Meu coração disparou, e as mãos tremeram antes mesmo de abrir. Era dela. Curta, mas carregada de intenção. Se algum dia quiser saber a verdade por completo, me procure. Não merecemos viver de metades. Senti um frio subir pela espinha. Ele havia guardado. Não rasgou, não jogou fora. Guardou. Isso bastava para reabrir feridas que ainda mal cicatrizaram. E então, ali, com aquela carta nas mãos, soube que eu teria que tomar uma decisão. Não por ele, mas por mim. Com a carta ainda nas mãos, me sentei no chão da sala, tentando controlar a tempestade que se formava dentro de mim. A letra delicada dela parecia ter sido escrita para provocar, para insinuar que eu não conhecia toda a história. Era como se ela soubesse exatamente onde tocar para me ferir. Eu lia e relia aquela frase: não merecemos viver de metades, como se cada palavra fosse uma rachadura na frágil confiança que tentávamos reconstruir. Por um instante, pensei em confrontá-lo ali mesmo. Mostrar a carta, pedir explicações, exigir clareza. Mas algo me impediu. Talvez o orgulho. Talvez o medo da resposta. Guardei a carta de volta no mesmo lugar, entre os livros de poesia. Não por covardia, mas porque precisava pensar. Havia uma parte de mim que queria acreditar nele, que queria proteger o que estávamos tentando reviver. Mas outra parte gritava por respostas, por certezas que ele parecia não saber oferecer. Passei o resto do dia em silêncio, fingindo normalidade. Sorri nas horas certas, cozinhei nosso jantar favorito, ouvi suas histórias da cidade. Mas tudo parecia um teatro. Enquanto ele falava, eu o observava com outros olhos, buscando sinais, vacilos, pequenas verdades escondidas nos gestos. Naquela noite, esperei que ele dormisse antes de voltar à sala. Acendi uma vela e fiquei ali, olhando para os livros, para a lareira apagada, para a carta que parecia pulsar dentro do móvel. Eu sabia que estava à beira de algo. Um ponto sem retorno. E então, tomei uma decisão. Eu mesma iria até ela. Não para brigar, nem para pedir explicações. Mas para ouvir o que ela achava que eu precisava saber. Porque se havia uma verdade ainda escondida, eu não suportaria viver sem conhecê-la. No fundo, eu sabia que só teria paz quando entendesse por que ela ainda rondava nossa história, mesmo depois do recomeço. No dia seguinte, inventei um compromisso na cidade e saí cedo, antes que ele acordasse. Consegui o endereço dela com facilidade. Era mais próxima do que eu imaginava. A casa era discreta,
num bairro tranquilo, com um jardim bem cuidado. Bati a porta com o coração na boca, sem saber o que esperar. Quando ela abriu, levou alguns segundos para me reconhecer. Não houve surpresa em seu rosto. Apenas um leve sorriso de quem já esperava aquela visita. Me convidou para entrar com uma calma que me desarmou. Sentamos frente a frente, duas mulheres ligadas por um homem, mas separadas por verdades que ainda não haviam sido ditas. Ela começou falando sem rodeios. Disse que não queria me tirar dele, que não era esse o objetivo da carta. Mas que precisava que eu soubesse que o tempo em que estiveram juntos foi mais intenso do que ele admitiu. Que ele foi mais presente, mais envolvido, mais afetivo do que me contou. Que houve promessas, planos e jantares à luz de velas que não pareciam de algo sem importância. A cada palavra dela, senti meu estômago se revirar. Não por ciúmes, mas pela sensação de ter sido poupada de uma parte da história. Ela não falava com raiva. Falava com tristeza. E talvez até com uma ponta de arrependimento por ainda sentir algo. Antes de ir embora, ela disse algo que me acompanharia por muito tempo. Se você o ama, lute. Mas lute com os olhos abertos. Voltei para casa com os pensamentos em ebulição. Havia escutado mais do que esperava, e menos do que precisava. O caminho de volta foi silencioso, só o som dos pneus sobre o asfalto molhado e o peso das dúvidas no peito. Quando cheguei, ele me esperava na varanda, com um sorriso leve, como se nada estivesse fora do lugar. E ali, vendo aquele homem que dizia me amar, percebi que a batalha agora era comigo mesma. Eu sabia o que queria. Mas precisava entender até onde estava disposta a ir para manter isso vivo. Naquela noite, deitei ao seu lado e fingi estar adormecida. Ele me abraçou com o mesmo carinho de sempre, murmurando palavras doces ao pé do ouvido. E eu chorei em silêncio, sentindo a dor de saber demais, e ainda assim, não saber tudo. A verdade, mesmo quando revelada, nunca vem completa. Ela se mostra em pedaços, e cabe a nós montar o que conseguimos. E eu, naquela madrugada silenciosa, entendi que a escolha não era entre ele e ela, mas entre continuar lutando ou começar a me proteger de novo. E isso, eu ainda não sabia como fazer.